E aí pessoal, tudo bem com vocês? Lucas aqui falando. Se você está chegando por aqui agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Lucas Reis, fotógrafo, e agora também iniciante aqui na parte de vídeo, videomaker. Estou gravando aqui com a ZV-E10 e com a 11mm. Tenho feito alguns vídeos aqui recentemente aqui com esse novo equipamento. Você deve ter acompanhado aqui no canal também os últimos vídeos que eu tenho soltado aqui com relação a esse equipamento. O primeiro vídeo que eu fiz aqui com ela foi em externas, que eu até falei que ia ter continuação. E pois bem, esse daqui é o vídeo de hoje que eu estou continuando, tá? Antes de mais nada, eu queria explicar para vocês o porquê que eu adquiri aqui esse equipamento, a ZV-E10 junto com a 11mm. Todo mundo já sabe aqui que eu tenho a EOS R, a Canon EOS R, para fotografia. Eu vou permanecer com esse kit ainda para fotografia, porém a ZV-E10 junto com a 11mm ela veio para agregar na parte de vídeo, tá? Então esse kit aqui, esse setup de equipamento, ele vai ficar especificamente somente para a parte de vídeo. Porque a partir desse ano de 2023 a gente também vai começar a oferecer vídeos aqui para os nossos clientes que fizerem ensaio conosco. Por enquanto ainda estamos em fase de teste, em fase de adaptação aqui nessa nova dinâmica, tá? Porque foto é uma dinâmica e vídeo é outra dinâmica bem diferente, então exige aí um certo aperfeiçoamento, tanto na parte de direção, quanto também na parte aqui de composição e principalmente na parte de edição do vídeo também, beleza? Então vocês vão ver ainda muito conteúdo aqui nesse canal, principalmente sobre ensaio de estante, os making-offs que nós estamos fazendo, nós estamos produzindo. E vocês vão poder acompanhar com a gente aqui toda a evolução que a gente for ter dentro do vídeo, tá? E uma coisa que me surpreendeu muito aqui na ZV-E10, já tinha visto também muitos reviews aqui desse equipamento antes de acabar adquirindo esse kit. Uma coisa que me surpreendeu demais foi a qualidade de imagem que realmente a ZV-E10 consegue entregar, principalmente em 4K. Até hoje eu só filmei ainda em 4K, 24 FPS, em S-Log3 com o S-Gamut 3 também. Beleza? Eu estou filmando nessas características porque eu quero me aperfeiçoar nessa dinâmica, nesse setup aqui de equipamento e de configuração também, obviamente, né? Para a gente poder se aperfeiçoar. Por que eu escolhi o S-Log3 junto com o S-Gamut? Porque o S-Log3 é onde a gente tem a maior faixa dinâmica que o arquivo log da Sony vai entregar. Eu sei que o S-Log3 não é o mais indicado para câmera crop, porém, já que o equipamento entrega, eu quero me aperfeiçoar nele e até então eu tenho achado bem fácil aqui a colorização. Eu estou utilizando o DaVinci Resolve para fazer essa parte de colorização, que é um processo bem simples, bem fácil. Inclusive todos os vídeos que eu tenho postado aqui praticamente é só com Color Correction, né? sem muito Color Grade, porque ainda não domino muito essa parte de edição de vídeo. Então a gente está aprendendo também aqui com o passar do tempo, tá? E aqui nesse vídeo de hoje eu quero trazer algumas características importantes que eu já consegui aqui levantar com esse equipamento, que principalmente aqui na parte de exposição. Foram duas situações que eu percebi que a ZV-E10, pelo menos a ZV-E10, pelo menos a configuração que eu fiz, ela não conseguiu se adaptar muito bem. A primeira é com relação ao modo de medição da luz, tá? Eu tinha colocado aqui o modo chamado ponto, que ele vai seguindo aqui onde está o foco, né? Então ele vai medindo a luz aqui onde está o foco. Isso eu percebi que a ZV-E10 ela acaba se perdendo um pouco, então a exposição ela acaba não ficando muito interessante, tá? Inclusive no primeiro vídeo aqui do review que eu fiz, na verdade não foi bem um review, né? Foi as primeiras impressões que eu fiz. Vou deixar aqui no card aqui passando, se você não viu ainda vai lá conferir. Ficou muito legal, mas como foi o primeiro uso do equipamento, então acabaram acontecendo muitos erros ali técnicos que eu acabei não gostando muito, mas que eu já acabei conseguindo corrigir um pouquinho isso agora, tá? Então, em vez de usar esse modo de medição aqui, vai acompanhando o foco, eu coloquei o modo de medição aqui central, né? Então, ele vai ler toda essa informação que está aqui no centro do sensor, e aí a gente consegue ter uma medição um pouco mais precisa sem essa oscilação muito frequente, tá? Porque principalmente se nesse outro modo que eu tinha visto, o pessoal orientando a fazer, se de repente o foco acabasse se perdendo, principalmente na dinâmica de externa, às vezes com movimento e tudo mais, por exemplo, se o foco fosse para essa luz que está aqui no fundo, a exposição já mudaria totalmente, né? Então, para evitar que isso aconteça, eu já deixei nesse modo de foco aqui, esse modo de medição aqui central, no miolo do sensor, tá?
Outra coisa também que eu identifiquei que a ZVE10 acaba não conseguindo se comportar muito bem, pelo menos na configuração que eu fiz, nessas impressões que eu tive, é com relação ao ISO automático, tá? No ISO automático ele acaba variando demais aqui a questão da exposição. E uma coisa que eu percebi aqui também na ZVE10, quando ela sai do ISO 500, o S-Log3 aqui da ZVE10, ela começa no ISO 500, tá? Depois que ela passa do ISO 600, ela dá tipo uma oscilação de cor. Então ela dá um picozinho. E isso para o vídeo eu achei que não ficou tão interessante, tá? Vou deixar algumas cenas aparecendo aqui dessas oscilações para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, dessas captações que eu já fiz até agora. Então eu achei que isso não trouxe uma estética interessante, então por isso que eu agora já estou trabalhando mais somente com o ISO fixo mesmo, tá? Mesmo nas externas eu estou usando sempre o ISO fixo, tá? Uma outra dica também que eu dou para vocês é o seguinte: se vocês forem comprar esse kit aqui da ZVE10 com a 11mm, evitar de fazer isso aqui que eu acabei fazendo aqui, tá? Bom, eu comprei esse filtro aqui, o filtro ND, esse filtro que é de 67mm, tá? O diâmetro dele. Esse filtro eu tinha comprado para minha antiga 35mm da Canon. Só que como eu acabei vendendo ela para comprar esse kit, então acabou que esse filtro não serve aqui na 11mm, porque a 11mm o filtro dela é 55mm, tá? E aí se a gente utilizar esse filtro aqui na 11mm, observem só para vocês verem a vinheta que vai ficar aqui. Ele fica com essa vinheta, entendeu? E aí para tirar essa vinheta a gente precisa fazer um crop na imagem para poder tirar essa vinheta que fica aqui do lado, entendeu? E isso a gente acaba perdendo muita qualidade aqui, muito campo de visão aqui na objetiva, tá? Por enquanto eu estou utilizando aqui esse filtro ND porque eu acabei de comprar ele, e até como a gente acabou fazendo um investimento um pouquinho pesado também aqui nesse equipamento, então estou preferindo esperar um pouquinho aqui, sacrificar um pouquinho essa questão da amplitude da imagem dos 11mm, mas continuar usando aqui o filtro e fazendo crop depois na edição final, tá? Então se você for comprar esse kit, eu recomendo fortemente que você compre um filtro ND do tamanho aqui realmente no caso aqui da objetiva, né? Então 55mm. Por quê? 11mm aqui é um campo de visão bem grande. Pra vocês terem ideia, aqui eu estou bem perto da lente, eu não consigo nem esticar meu braço inteiro, para vocês verem aqui o tanto que é grande aqui o campo de visão aqui da 11mm. Vou colocar meu dedo aqui do lado aqui, ó, olha só. Aqui está do ladinho, que vocês veem que já está pegando aqui no sensor, já está pegando aqui na imagem, né? de tão amplo que é esse campo de visão. Então o filtro ele precisa ser realmente aqui do diâmetro certinho para não ficar comendo aqui a imagem, tá? Eu também já fiz 2 testes aqui com a 11mm, tá? A 11mm com a ZV10, a ZV10 ela não tem sensor estabilizado, tá? O que ela tem é estabilização digital, beleza? Na estabilização digital, ela vai dar um crop na imagem, tá? Então, essa 11mm minha aqui, convertendo para 1.5, vai para 16mm. E aí, depois desse 1.5, que no caso é o tamanho do sensor, você tem um outro crop também, que essa 11mm acaba virando uma 22mm mais ou menos, tá? Então, por isso que eu também acabei comprando aqui a 11mm, porque eu queria ter essa imagem mais wide, né? Porque o sensor crop ele já tem aí esse campo de visão um pouquinho mais fechado, como eu estou acostumado com full frame. Então eu quis acabar comprando aqui a 11mm até mesmo porque fica mais fácil também de filmar, você consegue pegar mais plano também do local. E outra vantagem também dessa 11mm aqui é que ela consegue focar muito próximo, né? Então se eu colocar, por exemplo, vou pegar aqui o meu controle remoto, ó, se eu colocar aqui bem próximo da lente, aqui eu estou bem próximo mesmo da lente, ó. Eu estou aqui a pouco mais de 5 centímetros da lente e ela já consegue focar, entendeu? Não chega a ser, ela não é uma macro, tá? Mesmo porque ela apresenta muita distorção se você chegar muito próximo do assunto, mas é uma lente que te proporciona fazer imagens muito, muito bacanas. Vou deixar passando aqui uma imagem que eu fiz lá em São Roque. Estava bem próximo mesmo ali do assunto principal que estava filmando, tá passando agora o take aí. É uma lavanda, então ela dá um desfoque muito bonito no fundo e fica muito interessante, tá? E aí
aqui na 11mm, como ainda não tem um gimbal, nesse kit não tem um gimbal, eu fiz 2 testes, tá? O primeiro teste para a gente fazer a estabilização no Catalyst Browser, né, que é fantástico, estabiliza muito bem. Inclusive no primeiro vídeo aqui que eu fiz aqui desse kit, eu mostrei para vocês a simulação estabilizando, sem estabilização e com o Catalyst Browser, né? Eu vou deixar passando aqui também uma imagem para vocês aí poder acompanhar. E também eu já testei agora utilizando a estabilização ativa aqui da ZVE10, beleza? No Catalyst Browser é interessante, eu achei que ela tem uma estabilização melhor do que a estabilização aqui da própria ZVE10, porém o problema de fazer estabilização pelo Catalyst Browser é tempo, né? Então aquele primeiro vídeo aí que eu soltei, só para estabilizar todos os takes ali, porque praticamente 99% dos takes que eu fiz eu estabilizei pelo Catalyst Browser, demorou muito tempo, demorou realmente muito tempo, e isso pelo menos para o meu fluxo de trabalho aqui não vai ser interessante, tá? Então eu acabei preferindo utilizar agora a estabilização do sensor, né, quando eu precisar realmente de take estabilizado, e quando eu não precisar de take estabilizar, por exemplo, se estiver no tripé, eu desabilito a estabilização para a gente ganhar mais aqui esse campo de imagem, beleza? Inclusive deixa eu ver aqui se eu consigo ativar a estabilização com ele em vídeo, deixa eu só verificar aqui se eu vou conseguir. Não consigo, ele não deixa habilitar. Mas ele dá um crop. Então essa imagem aqui do campo de visão que vocês estão vendo, ela vai cropar para mais ou menos isso aqui. Isso aqui vai ser o meu campo de visão, entendeu? Sacrifica muito? Sacrifica, mas como eu estou com a 11mm, não sacrifica tanto assim, tá? Uma outra coisa também que eu identifiquei aqui nesse kit é realmente a questão do Holy Shutter, que eu já tinha visto sobre isso aí com relação ao 4K, e realmente ela tem um pouquinho desse probleminha. Mas nada assim que vai sacrificar o vídeo, que vai destruir a imagem, tá? Muito pelo contrário, eu achei muito, muito bacana. E aqui eu espero que vocês tenham gostado, né? Uma outra coisa que eu tenho visto muitas pessoas falando sobre a questão do S-Log3, que tem muita dificuldade, apresenta muito ruído e coisa e tal. Se a gente fizer a exposição correta, por exemplo, aqui está oscilando entre mais 7 e mais 1, tá? Mas o correto mesmo é expor para mais 1.7, tá? Porque daí a gente elimina a questão do ruído. O problema de expor muito para cima, aqui na ZVE10, é em questão de cores, tá? Eu percebi o seguinte, se a imagem começar a ficar muito clara, os realces começar a ficar muito alto, ele começa a saturar muito as cores, e isso depois para corrigir na pós acaba sendo um pouquinho complicado. Não é nada assim bicho de 7 cabeças para corrigir, mas acaba te tomando um certo tempo aí para corrigir, tá? Então esse vídeo aqui de hoje eu estou gravando ele em mais 7, no máximo mais 1 aqui de exposição, estou utilizando o ISO 800 aqui, tá? E uma coisa também que me surpreendeu demais aqui na ZVE10 é com relação ao ISO, tá? Vários takes aqui que eu já fiz, subi até ISO 6400 e foi tranquilo. Claro que você vai perder aí a questão da nitidez, vai perder um pouco da nitidez, vai perder um pouco da resolução, mas nada que inviabilize a utilização do vídeo. Fica muito interessante também, tá? Então com relação a ISO aqui, super tranquilo. Já fiz também fotos aqui com a ZVE10, deixar passando também algumas fotinhas que eu já fiz aqui. Eu achei um arquivo realmente bem bacana, a gente consegue trazer umas cores bem legais, apesar de que não vai ser o meu foco aqui com a ZVE10 para foto, porque para foto eu prefiro continuar utilizando aqui a EOS R, tá? Outra coisa também que me surpreendeu um pouquinho aqui com relação a ZVE10 é com relação a, inclusive subiu aqui um aviso aqui de aquecimento, tá? Ó, a primeira vez que subiu aqui o aviso aqui, não tinha aparecido ainda esse aviso, mas apareceu aqui agora. Mas só para finalizar aqui rapidinho, uma coisa que me surpreendeu demais aqui na ZVE10 é com relação ao tamanho do arquivo, tá? O arquivo da ZVE10 ele é muito pequeno, muito compacto com relação ao arquivo da EOS R. Eu comprei um cartão de 128 GB aqui, mas o máximo que eu consegui ocupar até hoje foi aí 10 GB, tá? Então, muito bacana também. Isso para produções maiores é muito bacana, porque você não vai precisar ter um espaço de armazenamento tão grande para conseguir trabalhar com arquivo, tá? Bom, eu vou encerrar o vídeo por aqui agora, antes que a ZVE10 aqui trave de vez, tá? Com relação ao aquecimento. Espero que você tenha gostado do vídeo. Vai ter outros vídeos aqui no canal também com relação a esse equipamento. E se você tiver alguma dúvida,
deixa aqui nos comentários para a gente poder discutir isso nos próximos vídeos, tá bom? Por hoje é só, um abração e até a próxima. Tchau, tchau!